A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. É frequente nas nossas conversas a gente entender sabedoria ou confundir sabedoria com erudição. A gente chama sábia aquela pessoa que sabe conversar sobre muita coisa, mas, na verdade, a sabedoria representa ou indica aquela capacidade que faz com que a pessoa aprenda ou saiba escolher, fazer as opções mais corretas. E a experiência da vida de séculos de observação nos ensina que a qualidade fundamental do sábio é a capacidade dele ouvir, dele observar e aprender com aquilo que observa. O sábio não é aquele que sabe falar. Sábio é a pessoa que fundamentalmente sabe ouvir. Com este pano de fundo, nós vamos para uma outra questão igualmente universal. O ser humano sempre buscou uma receita segura para a felicidade. O ser humano sempre quis saber, sempre quis descobrir o caminho para a felicidade. E o Evangelho, os evangelistas, particularmente os evangelistas sinóticos, registram um encontro particularmente especial, particularmente precioso neste sentido. Falam de um senhor, não dizem o nome, e talvez o fato de nós não conhecermos um nome, não identificarmos este sujeito, também tem um propósito. Mas vamos ao fato. É um senhor, alguns o representam por jovem, que vai ao encontro de Jesus. O evangelista Marcos, inclusive, coloca alguns detalhes para colorir ainda o encontro. Diz que o jovem corre ao encontro de Jesus, se ajoelha até diante dele. Repara a intensidade, então, da procura. E ao procurar Jesus com esta intensidade, lhe faz a pergunta: mestre, me ensina o caminho da felicidade. O jovem se expressa de uma outra forma: me ensina o caminho para a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Eu quero viver feliz, eu quero me sentir realizado. E Jesus, então, responde apontando a regra básica da felicidade. Observa os mandamentos, você conhece. Não matar, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, respeitar os pais. Se você observar estes mandamentos, você está no caminho da felicidade. Mas o jovem apresenta uma nova faceta. Ele diz a Jesus: mestre, eu tenho me esforçado neste sentido, mas me falta alguma coisa a mais. Eu tenho observado os mandamentos, mas eu sinto que é preciso de mais alguma coisa. E aí o evangelista Marcos novamente coloca um detalhe. Não se contenta o evangelista em dar a resposta de Jesus, mas antes de dar a resposta de Jesus, o evangelista Marcos faz uma observação. Ele diz assim: Jesus olhou para aquele senhor ou moço que fosse, olhou para ele com amor. Este detalhe
coloca uma intensidade especial na resposta de Jesus, um colorido especial na resposta de Jesus. É como se Jesus não estivesse apenas respondendo a pergunta como um mestre, mas estava respondendo a pergunta como alguém que ama. É mais ou menos igual você, pai, igual você, mãe, que deseja convencer seu filho a respeito de uma atitude que você sabe que é importantíssima para a vida dele. Você não se contenta só com a resposta, com a fórmula. Você coloca aquela fórmula, enquadra aquela fórmula num contexto de ternura, justamente para convencer a pessoa. E aí, então, Jesus dá a resposta com amor. O que eu vou falar para você, rapaz, é para o seu bem. Vai atender ao seu desejo. Sabe o que está lhe faltando, então? Está lhe faltando que você vá, que você venda seus bens, todos os seus bens, distribui-os entre os pobres. Primeiro, você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. A tríplice resposta de Jesus como sua proposta de felicidade: desapego, partilha, caminhar com Jesus. O evangelista Marcos e os outros evangelistas nos apresentam a reação daquele rapaz. Ficou desapontado ao ouvir a proposta de Jesus. Deixou Jesus falando sozinho e foi embora muito triste. Porque os evangelistas comentam, ele era um rapaz muito rico. Aqui vale a pena refletir. E aí nós vamos descobrir por que os evangelistas não nos dizem o nome do rapaz. Porque este rapaz, na verdade, representa a todos nós, sabe? Se você me permite a confidência, se Jesus tivesse feito esta mesma proposta a você, a mim, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Francamente, eu e você não ficaríamos também desapontados, assustados até com esta proposta de Jesus? Me permita novamente a confidência. Talvez você e eu também deixaríamos Jesus falando sozinho. E olha que nem você, muito menos eu, somos milionários, não. Não somos tão ricos assim. E aí a resposta de Jesus nos atinge a nós, seres humanos, de uma forma mais pessoal e mais profunda. Porque riqueza não se mede com quantidade. Riqueza se mede com o grau de apego que a gente tem nas coisas que a gente possui. Na nossa cabeça, a receita da felicidade, quem faz a receita da felicidade é o mundo materialista, que insinua constantemente sobre nós a nós acumularmos bens, a nós juntarmos bens, porque neste acúmulo, neste ajuntamento de bens, nós depositamos
a nossa segurança, a nossa felicidade. E Jesus está nos dizendo o contrário. Jesus está nos dizendo esta maneira, esta receita de felicidade é ilusória. E é verdade. E aí vem novamente aquela reflexão da sabedoria com a qual nós começamos esta nossa reflexão. Repara, particularmente no dia de hoje, quanto maior a nossa visibilidade, maior a nossa insegurança. A gente precisa de câmeras para nos monitorar e monitorar as pessoas que nos visitam, de alarmes, de travas, enfim, de tanta coisa, que na verdade é altamente perecível. Jesus não está desqualificando os bens materiais, o progresso da sociedade. Ele não está dizendo que isso está errado. Jesus está dizendo que enquanto nós colocamos neles o fundamento, a razão da nossa felicidade e da nossa segurança, nós estamos fazendo a opção errada. E aí, ele nos propõe a sua opção. Desapego. Ter coisas sim, mas não se apegar a elas. E para a gente, e a medida deste desapego é a generosidade da partilha. Eu sei comigo mesmo se eu sou ou não apegado pela generosidade da partilha. Quem é que cresce feliz comigo? E o terceiro pé deste tripé, caminhar com Jesus. Ou seja, abraçar os mesmos projetos de Jesus. Ou como diz aquela bela canção, saber amar as pessoas como Jesus as ama. Você pode dizer, mas essa proposta de Jesus é difícil. E é mesmo. Está ficando cada vez mais num mundo marcado pelo materialismo, pelo consumismo, num mundo marcado pelo desperdício, inclusive, de tanta coisa boa. No tempo de Jesus também foi difícil. Os próprios discípulos ficaram espantados diante da proposta de Jesus e fizeram a ele a pergunta, desse jeito, quem é que vai se salvar? Quem é que vai ser feliz? E a resposta de Jesus foi igualmente pontual, objetiva. É difícil para os homens, sim. Mas quem aprende a pedir a ajuda de Deus, este consegue, porque para Deus nada é impossível. Inclusive, nos convencer que o caminho da felicidade, a receita da felicidade repousa no desapego, na partilha, no seguimento a Jesus. Qual seria a escolha certa? Qual seria a escolha sábia? Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.